Pronto, ó, estamos gravando. Bem-vinda, Isabela. Isabela, a aula está sendo gravada. Vai ser disponibilizada para todos os alunos que não compareceram, principalmente os alunos da informática, que foram avisados ao mesmo tempo que os da administração. Isabela, da Info, Isabela? Oi, eu sou da informática. Ótimo, então você vem como representante praticamente da sua turma, né? Isabela, essa aula ela é fundamental, como eu estava dizendo antes, ela é um divisor de águas, porque se até o trimestre passado vocês eram alunos ingressantes no IF, primeiro ano, começo do segundo ano, a partir de agora vocês são alunos que estão saindo do IF. Vocês já estão em mais da metade do curso. E a gente está pegando algumas práticas de vocês aqui dentro, que são práticas que não deveriam estar acontecendo. E aí, assim, como eu disse, é um problema da turma inteira, porque mesmo que os que estão aqui nesse momento são alunos que não praticam isso, ou que se praticam de uma maneira que pode não ser intencional, né? A gente não pode deixar de entender que isso causa um problema para a turma inteira, inclusive para os tipos de atividade que vocês recebem, os tipos de correção que vocês recebem. Ó, o Frederico chegou agora também. E mesmo vocês, alunos, que às vezes que eu estou reconhecendo alguns aqui, eu sempre olho quando vocês entregam as atividades, alunos que entregam a atividade primeiro. Eu imagino que vocês devem sofrer uma puta de uma pressão no WhatsApp dos alunos somente para poder passar a atividade que vocês fizeram. E aí, assim, a gente está percebendo tudo isso e está sendo um grande problema. Então, essa aula hoje é uma aula informativa e ela vai ser obrigatória, vocês que já assistiram, né? Eu vou colocar depois a lista de presença aqui, vocês, por favor, coloquem, escrevam aí no chat presente. E os alunos que não estiverem presentes, eles vão ser obrigados, sim, a assistir essa aula, porque eles não podem mais dizer que não sabiam, tá? Então, assim, desculpa um pouquinho a dureza da aula, mas eu acredito que ela vai ser importante para vocês, tanto para terminar o ensino médio agora, quanto quem vai fazer um curso superior, etc. Depois a gente vai falar dos pré-projetos, mas primeiro eu quero uns 10 minutinhos aí para a gente falar de plágio, tá? Eu vou apresentar minha tela para vocês, e aí, como a gente resolveu ontem fazer essa aula, eu vou usar algumas imagens só de uma aula que eu dei anteriormente, só para a gente poder contextualizar, tá bom? Então, primeiro, eu imagino que vocês saibam o que é plágio. Vocês sabem? Pode escrever aí no chat. Sabe, tem ideia, não tem certeza? Sim. Isabela, Tatiane, sim. Geralmente, as pessoas reduzem o plágio à ideia de copiar e colar, né? Então, a gente tem o plágio como um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse oi sumido aí. E aí, assim, o primeiro problema desse Ctrl+C, Ctrl+V, que realmente é um tipo de plágio, é que as ideias morrem quando o plágio começa. Quando um aluno, qualquer aluno, precisa ler o trabalho de vocês para poder fazer igual, em vez de ler o conteúdo, de tentar entender, a ideia dele já morreu. Ele já é um aluno, assim, um estudante deficiente. Tá? É um estudante, e não é que tem alguma dificuldade, não. O próprio estudo dele, a forma dele estudar não está completa. Então é um grande problema. E isso vai matando o próprio processo de pensar e de construir ideias. Então, quando alguém fala assim, mas é porque eu não tenho ideia, está difícil. É lógico, ideia não é fácil. Então, não deem as ideias de vocês de graça, não deixe que eles copiem, porque se vocês tiveram dificuldade de fazer, outra pessoa se apropriar da sua ideia é um grande problema, tá? Então, não deixe. Não é camaradagem, não é ser legal com o colega, é você criar para uma pessoa que às vezes você gosta, um amigo seu que você gosta, mais problema do que ajuda, tá? E às vezes esse problema acaba envolvendo você. E aí aqui eu vou contar para vocês, tem umas... Marta, pode falar?
Não, é justamente o que você ia falar, assim, né? A questão do quem empresta também, né? De certa forma, está sendo conivente com essa prática, né? Então, assim, na verdade, não só vai ser penalizado aquele que está copiando, como aquele que também está emprestando material para ser copiado, né? Sim, e muitas vezes acontece justamente nesse sentido que a gente colocou. Eu tenho acompanhado aqui, tem uma pessoa dentro da minha casa estudando, e acontece muito isso. Os amigos dele mandam assim: olha, me manda o seu só para eu comparar, para eu ver se eu fiz certo, para eu tirar dúvida. E aí, de repente, o outro entrega a atividade igual, praticamente igual. E aí ele mesmo já, essa pessoa que está estudando aqui comigo, já falou que não faz mais isso porque ele acabou sendo prejudicado. Então, assim, até porque nós, professores, a gente não é CSI, a gente não tem que ficar investigando quem foi que emprestou para quem. Vamos, infelizmente, se a gente perceber o plágio, vai punir todo mundo, tá? Tinha uma forma que eu gostava de fazer antes, que era dividir a nota. Ah, vale 10 o trabalho? 5 pessoas entregaram igual? Eu não preciso saber quem foi que fez e quem copiou. Eu dou 2 para todo mundo, entendeu? Divide nota. Ah, mas o trabalho não estava tão bom, valeu 4. Cada um vai ficar com 0,8 e acabou. Outra forma, às vezes eu dou a nota para quem entregou primeiro e os outros que fiquem com 0. Ah, mas professora, eu que fiz e o colega copiou. Ah, gente, entendeu? Resolvam entre vocês. Mas a gente, Marta e eu, resolvemos que antes da gente tomar esse tipo de atitude, principalmente agora na redação que vai valer mais, que vocês mereciam ser esclarecidos primeiro, tá? Então, essa aula, essa reunião, não é uma aula para brigar, para punir vocês. É uma aula para a gente conversar e para que vocês entendam a dimensão de tudo isso, tá bom? E aí eu gostaria muito que vocês falassem também, tá? Não precisa ficar só em silêncio aí, se vocês quiserem comentar. E a gente sabe, gente, a quantidade de trabalho que vocês estão fazendo, a gente sabe a dificuldade de tudo isso, só que não justifica. Então, discutam com a gente. O que eu e a Marta já estamos fazendo, de reunir, somos 2 disciplinas, dando um trabalho só, para vocês receberem nota nas 2 disciplinas. Entendeu? E aí, se ainda assim está difícil, se está complicado, conversem com a gente, não tomem esses caminhos. Aqui, no ano passado, eu retirei algumas notícias do jornal sobre fraude. E a punição para fraude acadêmica inclui perda de título até ressarcimento. Não sei se vocês sabem, mas vocês estão no Instituto Federal e ele tem algumas regras muito claras sobre isso. E que às vezes os professores deixam de levar à frente a punição justamente por entender que vocês ainda estão em processo, etc. Mas se essas práticas continuam no ensino médio, no ensino superior, ou mesmo se algum professor, principalmente no terceiro ano, resolver levar a cabo isso daí, vocês podem responder processo administrativo dentro do IF. Então, não é uma prática que não tem problema nenhum, que é coisa de estudante, sabe? Tem algumas frases até, quem não cola não sai da escola. Meu, para que sair da escola se for só colando? Para quem entrou, aliás. Né? Ex-alunas denunciam professora de direito por plágio e dizem que ela não possui curso de pós que mostram no currículo. Então, observa, uma professora plagiando os alunos no ensino superior. Tese de doutorado de reitor do IFRN é contestada por suposto plágio. Após polêmica de doutorado, Decotelli é suspeito de plágio de tese de mestrado. Pra vocês terem uma ideia, o ministro da Educação, no ano passado, que passou acho que 2, 3 dias como ministro, ele foi impedido de assumir o cargo por causa de um plágio acadêmico. Tem uma professora que eu gosto bastante, que eu vou mostrar para vocês em outra fonte. Aqui. Ups. Aqui é um vídeo. Aqui. Pera aí, gente. Vai dar certo. Vou deixar passar só um minutinho. Não precisa. Plágio é uma amálgama de insegurança, desonestidade.
Essas frases são ótimas, a gente pode começar por elas. O plágio é uma amálgama de insegurança, desonestidade e ingenuidade na escrita. Por que insegurança, desonestidade e ingenuidade? Insegurança, porque é uma pessoa que não tem certeza do que ela está fazendo ali, ela não sabe se ela consegue fazer bem ou mal. Poxa, vocês estão na escola. O trabalho de vocês é escreverem para que nós possamos organizar e auxiliar para que vocês escrevam bem. Se fosse para vocês mandarem todos os trabalhos lindos, perfeitos e muito obrigada, não precisa de nenhuma correção, qual seria a nossa função aqui? Entende? Então, primeiro, essa insegurança, ela não pode ser justificada somente pela avaliação. A qualquer tempo, na minha disciplina, eu posso dizer, e a Marta pode falar pela dela, se vocês tiverem muita dificuldade com uma atividade que não conseguirem desenvolver absolutamente nada dentro dela, vocês terão nosso feedback, nosso retorno e terão oportunidade de retomar essas atividades. Não tenham insegurança de mandar. Se vocês não aprenderam direito, o processo inteiro precisa ser repensado. Não é culpa de vocês, tá bom? Então, se não aprendeu, não é culpa de vocês. Vocês têm a oportunidade de aprender. Não tenham insegurança de mostrar o que vocês aprenderam, tá? Desonestidade, porque, gente, é falta de ética, tá? É totalmente falta de ética. Você entregar um texto que não é seu, você está se apropriando da ideia de outra pessoa, você está dizendo que aquilo foi você que fez, tá bom? Inclusive é crime na nossa legislação. Além de falta de ética, é crime, né, Marta? Uhum. E, por último, ingenuidade. Ingenuidade por quê? Porque a gente descobre, entendeu? Se nós estamos fazendo o nosso trabalho direito, que a gente sempre espera que a gente está fazendo, a gente descobre, a gente lê o trabalho de vocês. E a gente vê, entendeu? A gente percebe as semelhanças, porque a gente não está fazendo uma análise ali por cima. A gente observa as expressões, a gente observa muito mais coisas. Eu sempre uso com os meus alunos esse exemplo. Ganhar na loteria é difícil, certo? Tanto que é uma coisa, nossa, é mais fácil ganhar na loteria do que isso, é mais fácil ganhar na loteria. Porque ganhar na loteria é muito difícil. E para você ganhar na loteria, você tem ali um universo de 60 números, mais ou menos, que você precisa acertar a mesma ordem, da ordem aleatória lá, com 6 números. Então, você tem que pegar 10% dos números e colocar na mesma ordem. Olha em língua portuguesa. Você tem uma pessoa mediana ali, um aluno do ensino médio, ele domina pelo menos 1.500 palavras. E aí você tem 26 letras no alfabeto. Você precisa organizar essas 1.500 palavras dentro de um assunto, entendeu? Com todos os sinônimos possíveis, com todas as conjunções possíveis, com toda a estrutura linguística, sintática e morfológica. Então, assim, tanto a escolha das palavras quanto a escolha da ordem das palavras para sair igual. Aí fala, não, professora, foi coincidência. Então vai jogar na loteria, então, tá? Se você tá com tanta coincidência assim, vai jogar na loteria, porque é mais fácil ganhar na loteria 5 vezes seguidas do que você conseguir escrever um texto igual ao seu colega, sendo do mesmo tema. Mesmo assim, você não sai 2 textos iguais, não sai mesmo. Então, é ingenuidade vocês acharem que a gente não vai perceber, tá? Se passar pela gente, porque pode acontecer, nós lemos muitos textos por dia, e às vezes, sinceramente, você lê um texto e fala, gente, eu já li isso, só que eu vou ter que abrir os 60 textos que eu li anteriormente para achar. Vale a pena? Sempre vale, mas tem hora que não dá. Mas não é que a gente não sabe, e a gente marca vocês. A gente marca o nome de vocês no nosso coração, sabendo que não é um aluno confiável. E isso é terrível, tá? Então, a gente fica com essa imagem de vocês. Ainda mais agora no ensino remoto, que a gente só vê as fotinhos aí, só vê as letras de vocês, a gente conhece vocês pelo trabalho. E aí, o que a gente acaba conhecendo de vocês? Somente a superficialidade, somente a desonestidade, somente a falta de responsabilidade, tá? Então, é um problemão.
Samira, também uma coisa que aconteceu muito, às vezes pega o trabalho e muda uma palavrinha, né, para falar que não está igual. Se aí copiou a ideia, já está igual, né? Porque se mudar um termo, se falar que está diferente, para mim não está diferente, para mim está a mesma coisa. E aí, sabe, pensar que a gente não vai notar, ou então tentar arguir, né, que a gente procedeu de forma errada porque está diferente, também eu acho que não dá, né? Admitir também isso. Sim, e tem um vídeo na internet, uma professora da Universidade de Brasília, chamada Débora Diniz, que ela vai falar sobre o curso de escrita acadêmica e vai dar uma aula sobre plágio. E aí ela tem uma frase lá muito boa. Isso que eu estou fazendo é uma citação, percebam? E eu não vou fazer uma citação direta, porque eu não lembro exatamente quais são as palavras dela. Mas o que ela diz é que você só não vai ser pego no plágio se você não for importante para ninguém. Se você nunca foi importante para nada. Se vocês um dia chegarem a ser bons na profissão que vocês tiverem, esses plágios podem aparecer. E aí é mais ou menos o que aconteceu com o ministro lá, entendeu? Se você nunca for lido, né? E aí isso tanto no TCC de vocês, em relatório de estágio agora, depois na graduação, no mestrado, no doutorado. Se você for sempre mediano ou for ruim, talvez nunca descubram que você cometeu plágio. Mas no momento que vocês, dentro da empresa de vocês, dentro da profissão de vocês, vocês se destacarem, isso pode acabar com a carreira de vocês. Tá? E aí, assim, mas eu tô só no ensino médio, quem vai ler trabalho do ensino médio? Gente, vocês lembram daquele quadro do Faustão, que aparecia professora, aparecia vizinho, aparecia gente de todo lado, entendeu? Sempre acontece. Então, tomem cuidado, tá? É a imagem de vocês que está aí à frente. E com certeza o ministro jamais pensou que um dia ele seria ministro, né? Então, né? E aí eu vou mostrar para vocês, para a gente finalizar essa parte. É uma coisa que a professora Marta estava falando, que é bem importante. E aí eu vou mostrar para vocês um infográfico. Vou colocar esses infográficos lá na sala, nas duas salas, tá? É o infográfico da página Tunin, vocês enxergam aí. Eu vou ampliar um pouquinho, tá bom? E ele vai mostrar os 10 tipos mais comuns de plágio. Então, observe, não é um tipo de plágio, 2, a gente tem 10 dos mais comuns, tirando todos os outros. O primeiro é o clone, que ele apresenta o trabalho de outra pessoa como se fosse seu, palavra por palavra. É quando você vai e troca só o nome do trabalho, né? O Ctrl+C, Ctrl+V inclui passagens significativas de texto de uma mesma fonte sem alteração. Então, você vai copiando ali, colando, você coloca uma coisinha ou outra sua, escrita, mas a maioria é Ctrl+C, Ctrl+V, e não está mostrando ali que é. Isso aconteceu muito nos projetos de vocês. Por mais que fosse para escrever somente a estratégia, vocês poderiam colocar só os dados ali. Né? Não era o momento de você desenvolver. Teve gente que pôs os dados e colocou o desenvolvimento dos dados, o comentário sobre esses dados. Só que o comentário sobre esses dados era de outra fonte, era de outra pessoa. Então, aquilo dali não é mais somente a estratégia, é plágio. Então, naquele momento ali, vocês só precisavam colocar somente a citação e dizer como é que isso ia ter a ver com a sua tese, ou somente... teve gente que colocou só a imagem. Eu considerei muito mais do que gente que copiou um parágrafo inteiro de um texto, já com a discussão sobre gênero, como se fosse dele, tá? Sem mostrar que todo aquele pedaço que está ali, todo aquele pedaço pertencia a outro texto, que não era seu. Outra forma, que é o que a professora Marta estava dizendo, buscar e substituir, que é você o quê? Ficar mudando algumas frases, algumas palavras. No Info, tiveram vários trabalhos assim. Tá? No ADM, alguns, mas no Info, vários. Remix.
sair misturando o conteúdo de várias fontes diferentes. No ADM teve bastante trabalho assim, de sair pegando um pedacinho de cada lugar. Eu gravei para vocês, não sei se eu vou passar, porque eu não quero também me alongar demais, mas eu gravei os sistemas antiplágio que a gente usa. A gente pega os textos de vocês e passa pelo sistema antiplágio e ele dá um relatório de onde vocês tiraram os textos na internet. Tá? Eu não queria ter que fazer isso, e é trabalhoso para a gente ter que ficar fazendo isso, é chato, é terrível, porque cada vez que a gente passa um trabalho no antiplágio, o nosso sonho é que nós estejamos erradas. E uma vez ou outra acontece. Nossa, gente, esse texto aqui, ó, tá muito bom. Aí você acaba desconfiando do seu aluno. Olha que tristeza. Entendeu? Mas por quê? Porque a maioria dos textos que a gente encontra, que de repente, do nada, o aluno teve um insight, assim, e sai uma coisa extremamente organizada, tal, quando você vai ver, tá na internet. E aí, quando a gente tem os bons alunos, que é o caso de muitos que estão hoje assistindo essa aula, a gente acaba desconfiando dos textos de vocês também. Olha que loucura. Né? Então, é uma profissão em segurança, né, Marta? Sim. O reciclado, ele utiliza a palavra, amplas passagens de trabalho de outras pessoas sem incluir citação. É bem parecido, né, com Ctrl+C, Ctrl+V, só que tem mais parte de textos de vocês nele. A gente teve alguns aqui. O híbrido, também tivemos bastante disso. O que é esse híbrido? É quando você copia uma parte, você coloca a fonte, e aí você continua depois escrevendo, e aí parece que o texto é seu, mas na verdade é outra parte daquela mesma fonte. Você precisa determinar muito bem no texto de vocês o que é de vocês e o que não é. Tudo que for copiado de outra fonte precisa estar ali entre aspas, ou você precisa escrever que de acordo com fulano de tal, de acordo com as ideias apresentadas em tal site, e aí você vai dizer tudo ali, mostrando que tudo foi ideia retirada daquele lugar, tá? A mistura, diferente do remix, né? Que o remix você vai parafraseando, você pega um pedaço aqui, um pedaço ali, escreve com as suas palavras. A mistura é você pegar frases e expressões de diversos lugares. Cuidado com a paráfrase. A paráfrase é melhor do que o Ctrl+C, Ctrl+V? É melhor. Só que ela ainda é plágio. O que é parafrasear? É pegar e escrever com as suas palavras a ideia de outra pessoa. Então, a gente tem duas dimensões do plágio aí. Uma dimensão, essa dimensão do plágio da estrutura lexical, né, da estrutura linguística, da estrutura textual, e outro tipo de plágio é o plágio das ideias. Aconteceu isso hoje, né Marta? A gente viu um projeto de uma turma e a redação de outra turma com as mesmas ideias, só na ordem diferente. Gente, com tudo que se fala sobre gênero, né, sobre poder, as relações de gênero na esfera pública, na internet inteira, tudo que se fala dentro ali dos textos motivadores, qual é a chance de dois alunos de turmas diferentes escolherem o mesmo filme, a mesma passagem de um infográfico e as mesmas considerações, o mesmo projeto, entendeu? Intervenção. Isso, mesma proposta de intervenção iguais. Tá? Esse último aqui, o último não, o oitavo, 404 error, não sei se vocês já viram esse código, mas é um código quando você coloca uma página errada, assim, você coloca o endereço, copia o endereço de uma página e ela não acontece. É quando você cria ou você inclui fontes que não existem. Por exemplo, a professora Maria Rogéria de Almeida, do Instituto Federal de Minas Gerais,
Aí a pessoa está lá acreditando no que você está escrevendo. E aí, quando você vai procurar, essa pessoa não existe. Ou não foi isso que ela disse. A internet é cheia disso, né? Clarice Lispector, coitada, já disse tanta abobrinha nas redes sociais que se ela pudesse levantar da cova, ela levantava só para passar raiva de tudo que é da Clarice, tudo que é do Machado de Assis. Então, são essas informações imprecisas, são informações que não são reais, que a pessoa cria ali para dar uma verossimilhança no texto dela. Teve um caso de um aluno que citou o mesmo texto, só que uma fonte era GN Center, o outro GN Huber. Aí eu cheguei lá, fui para a internet procurar, eu não encontrei nenhuma das duas formas, entendeu? Mas eu sabia que era uma citação ali, porque eu encontrei o texto. Mas não era nem GN Huber, nem GN Center. Perfeito, perfeito exemplo. Né? O RSS Feed seria você incluir fontes corretamente, mas sem incluir os parágrafos originais. Então, você coloca a fonte, você coloca ali que é a pessoa. É o que eu estava dizendo da Clarice Lispector, né? Mas aí você não coloca exatamente o que ela escreveu, você coloca as suas ideias sobre aquilo, depois de uma leitura do que ela fez. E aí, isso é correto? Pode ser feito? Pode, mas você não pode dizer que aquela ideia é dela. Você tem que dizer que é Samira, lendo Clarice Lispector, acha que. Você tem que dizer de quem é aquela ideia. Não pode dizer que aquela ideia é da Clarice Lispector. Estou usando a Clarice aqui só para ilustrar, tá bom, gente? Eita. Opa! E, por fim, o retweet, que seria incluir citações apropriadamente, mas seguindo muito aproximadamente a estrutura do texto original. Praticamente é você também só alterar uma ou outra palavra, tá? Até agora, vocês têm alguma dúvida? Oi, Rian, bem-vindo, te vi agora. Eu vou mostrar para vocês também aqui. Eu não vou ler esse com vocês, mas eu vou mostrar, porque eu vou colocar lá na página das salas de aula. Vou mandar para Marta também, se Marta quiser. Mas tem uma apostila, não, uma cartilha da Universidade Estadual da Paraíba. Vamos falar sobre plágio acadêmico. Como vocês podem ver, não é um problema só nosso, né? E aí ele vai explicar o que é plágio, ele vai dizer dos tipos de plágio, que tem o plágio acidental. E ó, o plágio acidental não é sorte, não é, nossa, de repente do nada eu fiz igual. É quando não conhece as normas acadêmicas. Então é quando você, por exemplo, não coloca a citação direito, não porque você quer que aquela citação seja sua, ou não porque você quer que o professor pense que é seu, mas simplesmente porque você não sabe fazer a citação. E é isso que a gente quer evitar a partir de agora. Que vocês façam o plágio acidental, tá bom? Deixa eu... Quem é o delta? Só um minutinho, gente. Quem é o delta galáxia aí que chegou? Qual colega, Rian? Sabe o nome dela? Ou dele? Saiu de novo, né? E muda muito de nome, é o Isaac. Ah, tá. Costuma ser, ele me manda várias mensagens assim, com nomes diferentes. Então, tudo bem, só para evitar de sabores, porque de vez em quando a gente tem os problemas com os nomes aí, tá bom? Então, e pode ser o intencional, que é quando vocês querem que a gente ache que o trabalho é de vocês, que é o que a gente está com medo que esteja acontecendo aí, tá? E aí ele tem uns exemplos de como é que acontece o plágio e como é que seria o correto. Então, se vocês estão com dúvida, leiam esse material. É um material bem levezinho, é um material rápido, tá? Mostra o tipo de plágio transliteral, como é que isso acontece, se é correto, o que não é correto.
o tipo de plágio eletrônico, como é que acontece, tá? Fala um pouco das penas, né? E é isso, eu vou deixar esse material lá para vocês, mas nesse momento, a nossa principal preocupação é se o processo de ensino de vocês desse ano, do ano passado, desse ano, está super difícil, todos vocês estão sendo guerreiros, mas nós, professores, também estamos tentando fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Mas se ele não for um processo de ensino significativo, vai acontecer isso que está acontecendo, da gente receber uma enxurrada de trabalho igual, no qual a gente sabe que vocês nem abriram o caderno ou assistiram a aula, porque tem trabalho ali, gente, que assim, você fala, meu, de onde caiu este aluno? Porque ele não abriu o caderno. E aí tem uma prática de alunos que é um problema, que é só olhar na agenda ali. Quando a gente... eu, por exemplo, as atividades eu coloco com final, com data final. Os materiais, não. Né? Porque ele não vai deixar de ser acessível para vocês depois daquela data. Só que por ele não ter uma data final, ele não aparece na agenda. Então, vocês precisam entrar nas salas, não só olhar as atividades. A atividade é importante, é legal, garante nota, garante presença, mas uma atividade feita de qualquer jeito, é para quê, gente? Para que esse sofrimento inteiro? Sabe? Para que esse desgaste? De vocês ficarem fazendo umas coisas assim, sem o menor sentido para vocês, que não vai ser pontuada, né? Que vai deixar vocês com uma imagem péssima. Se a gente volta no que vem, nós vamos encontrar vocês nos corredores e, pelo amor de Deus, não é essa imagem que eu quero ter dessa turma, dessas turmas, sabe? É chegar no fim do ano e a gente pensar muito bem se a gente pega essa turma ou não, essas turmas ou não, no caso, porque a gente não sabe o que esperar de vocês, porque até agora o que a gente está recebendo em muitos casos, né, não é todos os casos, mas em muitos casos, é descompromisso com o próprio trabalho, com a própria aprendizagem, é não abrir o material. Ora a gente seleciona materiais para vocês na internet, ora a gente escreve. Os meus cadernos de estudo, que estão disponíveis lá na disciplina, foram todos escritos para vocês. Recortando tabela daqui e dali para explicar, lógico, porque o conhecimento não parte só de mim, a gente precisa de apoios, né, como seria o livro didático na sala de aula, mas eu escrevo para vocês. Tento escrever numa linguagem acessível, que vocês compreendam, sabe? E dá um trabalho absurdo. Só que a gente recebe 80% dos trabalhos de pessoas que não abriram o material. E pegam o trabalho de um colega, e aí é um telefone sem fio, né, Marta? Pega o trabalho do colega, tenta entender dali o que era para fazer e faz. Ou copia. A gente tá... Desculpa, pode falar. Ou copia. Ou copia, totalmente só muda o nome, né? Os questionários, então, meu Jesus. Entendeu? E aí eu queria saber de vocês, aí rapidinho, antes da gente falar das devolutivas, queria saber de vocês rapidinho se a gente está viajando muito, se está com muita dificuldade. Eu vou parar de gravar agora, porque as devolutivas eu acredito que a gente possa fazer como nós escrevemos. O que você acha, Marta? Para não ficar muito longo para quem vai assistir. Sim, pode ser. Então, para quem está assistindo, se tiver alguma dúvida, converse com a gente, tá bom?